Bom dia, meu primeiro ano! Estamos de volta aqui para as nossas aulas de biologia, hein? Depois dessa pausa que a gente deu das nossas férias, não é verdade? Estamos retornando hoje, na nossa quarta-feira, para a nossa primeira aula de bio pós-férias. E aí eu quero saber de vocês como é que foi, né? Deu para descansar, para sossegar o juízo que já é bem pouquinho, meu Deus do céu, mas ele também tem que ter sossego, não é verdade? Então a gente está de volta aqui para vocês, né? Desejando umas boas-vindas, um ótimo retorno dessas nossas férias, né? Para que a gente possa dar seguimento ao nosso conteúdo, à nossa conversa sobre essa ciência mãe, né? Dos conhecimentos dentro de tantas áreas também, onde a biologia se envolve, a gente vem trazendo aqui para essa semana pontos, né, importantes para serem revisados, tá bom? Então a gente vai nessa nossa aula de hoje revisar algo muito importante dessa temática maior que a gente já vinha trabalhando, que era a ecologia. Né? Então, a gente começou no primeiro momento, no primeiro semestre, a gente começou a trabalhar a ecologia de diferentes maneiras. A ecologia é uma ciência muito grande, que se subdivide, né, em várias observações, em várias vertentes. A gente estuda dentro da ecologia os ciclos, né, os ciclos biogeoquímicos. A gente já falou sobre isso. E essa semana, como eu já disse, a gente vai revisar. Beleza? Então eu quero saber quem é que está aqui no nosso chat do YouTube. Me dá logo meu bom dia bem aí. Eu quero saber como é que tá aí, ó. Tatiele, Elane, Maria da Guia, Anaclides, a Aninha, né? Marcileide, Jaqueline, Raifran, a Dene, nossa professora auxiliar, já deu bom dia aqui pra gente, não é? Então vou dar bom dia aqui também para nossas turmas que estão pelo IPTV, turma que está em Pimenteiras, bom dia, meus queridos e queridas, São João da Varjota. Tá todo mundo aí com a gente também, tá certo? Então a gente vem revisando aqui esse tema que são os ciclos biogeoquímicos, ou seja, a gente observa alguns elementos no nosso planeta que eles ficam fazendo um trânsito muito louco, um trânsito bem interessante entre os seres vivos e o meio, né? A Terra e o planeta, ele passa a estar em um momento nos seres vivos, compondo seu corpo, fazendo parte, né, das suas dinâmicas, né, dentro do ser vivo, e quando esse ser morre, por exemplo, esses elementos químicos passam a ficar disponíveis para o meio, para a Terra, não é? Então a gente tem vários elementos que passam por esses ciclos, vários elementos químicos, entre eles o carbono, o fósforo, o oxigênio, o enxofre, o nitrogênio, tá? Mas a gente também tem uma substância muito importante que faz o seu ciclo, que é a água. A água não é um elemento químico, mas é uma substância composta por dois elementos. A gente já sabe, né? Faz tempo que a gente sabe disso. Não é não, Gabriela? Bom dia, lindona! Bem-vinda de volta. Aí sim, começaram a subir os bons dias aqui no nosso chat, né? Então, gente, a gente observa que esses elementos, eles fazem esse trânsito. O trânsito dessas substâncias e elementos químicos entre os seres vivos e o meio é o que a gente chama de ciclo, tá? E esse ciclo, vamos aqui para os nossos slides, ele vai ser chamado justamente de bio, porque passa pela vida, de geo, porque passa na Terra, ou seja, no meio, né? Aqui porque ele faz parte da vida dos seres vivos, e químicos porque são substâncias, né? Ixi Maria, a professora voltou das férias sem saber escrever, só digitar. Não, ninguém merece. Substâncias, tô falando? Mais uma vez, tentativa número 3 de escrever a palavra substâncias, vou até abreviar. Substâncias ou elementos químicos, né? Como eu já falei para vocês. Então, a nossa revisão de hoje, Gabi, e todo mundo que está assistindo aí no nosso YouTube, quem chegou, vai dando bom dia, vai dizendo um alô para eu saber quem está aí comigo. Nossa revisão de hoje é sobre ciclos biogeoquímicos, né? Não, Raifran? Bem-vindo, meu querido. Bom dia, gatão. Então, a gente vai falar sobre isso. Então, vamos ver o que é que tem aqui para a gente revisar.
que são esses ciclos biogeoquímicos, né? Então, a gente já veio aqui no começo da aula falando sobre isso, mas são essas trocas cíclicas dos elementos químicos que ocorrem entre os seres vivos e o meio ambiente. Vocês conseguem compreender alguma dessas trocas? Algum desses elementos? Me diz aí, o fato de eu estar falando, de vocês estarem aí do outro lado, tá todo mundo fazendo uma coisa que está trocando um elemento primordial, ou pelo menos dois, o oxigênio e o gás carbônico a partir da respiração. Toda vez que eu faço... que eu respirei, eu já fiz uma troca gasosa com o meio. Então, eu absorvo esse ar a partir das minhas narinas, né? Meus pulmões vão auxiliar no processo de absorção do oxigênio desse ar atmosférico e a gente libera, entre outros gases, né, na sua maior parte, o gás carbônico. Então, já é uma troca, já faz parte dos ciclos. Então, os ciclos biogeoquímicos, eles vão se movimentar entre os seres vivos e o meio a partir de alguns processos. A respiração, evapotranspiração, quase não sai, Ave Maria, né? Alguns processos, como a